Boa noite, pessoal. Não sei se já tá. Ninguém entrou ainda. Já iniciado. Já tá entrando mais gente. Boa noite, boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Só esperar o pedido do professor aqui. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tirando o frio, tá tudo ótimo. Esse frio tá maluco. É, Muito o frio. E aí? bicho tá pegando hoje. Já Vamos posso começar. começar a falar um pouquinho já? Já quer que eu já vá começando dando a Bom, introdução? bom, já são 7 horas, né? E assim como bons brasileiros, se você quiser esperar 5 minutos para ver se chega mais alguém, Então, né? vamos As esperar. pessoas chegam atrasadas, ou a gente pode começar. Você que dita. Ok. Tá entrando uma pessoal aí. Boa noite para todo mundo. Então, professor, primeiramente eu queria agradecer a disponibilidade por comparecer na live de hoje, certo? O tema vai ser promoção do bem-estar e satisfação das necessidades básicas em épocas de crise, né? No primeiro bloco a gente vai ter uma explicação geral do tema. E no segundo bloco a gente vai ter perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem já deixando as perguntas, eu vou anotando. Ou se quiserem fazer as perguntas no segundo bloco, tá tudo bem também. Essa live tem certificação. Então, provavelmente ali no... Ou antes de começar o segundo bloco, ou no final, eu vou deixar o link na bio do Instagram aqui. Daí é só vocês preencherem um formulário que vai ser enviada a certificação para vocês, certo? Bom, vou me apresentar. Eu sou o Lucas, sou do primeiro ano de filosofia aqui da Unicentro. E sou membro do PET Filosofia. E comigo hoje tem o professor doutor Bruno Aisla Gonçalves dos Santos, que eu vou fazer uma breve introdução aqui. É graduado em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto. É mestre e doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e fez estágio de doutoramento na University of Andrews, na Escócia, sob a orientação de Tim Mulgan. Estuda o utilitarismo clássico e contemporâneo voltado às discussões sobre a justiça distributiva e justiça global. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e filosofia política, e atua principalmente nas seguintes áreas: ética, filosofia política, filosofia do direito, filosofia da linguagem e filosofia da educação. E atualmente trabalha no departamento de filosofia aqui da Unicentro. Certo? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que eu preciso melhorar o resumo do meu currículo Lattes, né? É meio antigo. Eu gostaria de agradecer ao PET, né, a todos os estudantes do PET por ter me convidado, ao Gilmar, né, o professor Gilmar, que comanda o PET, e aos outros professores, meus colegas da Unicentro, que me dão essa oportunidade de sempre falar aqui com o PET, e eu gosto muito de falar com o PET. E hoje, falando muito mais do que com o PET, né, parece que tem muito mais gente hoje do que costuma ter, né, e, bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre dois assuntos que eu sou bastante interessado, desculpem, que é
bem, qual é o papel das necessidades básicas na moralidade, como elas são ligadas com o bem-estar, e eu decidi colocar tudo isso junto com crises. Bom, aí vocês podem escolher as crises, eu escolhi uma hoje para discutir, que é a nossa crise de saúde, uma crise pandêmica, né? Mas o Brasil vive algumas delas, uma crise política, de legitimidade, uma crise econômica, né? Uma crise de valores sociais, uma crise de organização social e por aí vai, né? Então vocês podem escolher a crise que vocês preferirem para a gente discutir. Então, bem, hoje eu separei o que eu vou falar em duas grandes partes. Assim, a primeira é uma parte um pouco mais técnica, que é discutir como necessidades básicas, ou melhor dizendo, a satisfação de certas necessidades que seres humanos têm, que podem ser consideradas básicas, são pré-requisitos ou pré-condições para que a gente tenha bem-estar, ou seja, que elas são meios necessários para que a gente consiga ter bem-estar. Como a gente configura essas necessidades básicas, ou seja, o que elas são, quais são as características que elas têm, como elas estão ligadas à promoção do bem-estar, e depois eu quero discutir um pouquinho mais a fundo, uma parte um pouquinho teórica, talvez assim, eu não me aprofunde muito para não encher o saco de muita gente, mas quais são as características dessas necessidades que separam elas de meros desejos humanos, porque a gente necessita de várias coisas que nós desejamos, ou pelo menos pensamos que sim, e depois a gente vai fazer uma lista de algumas necessidades básicas, ou que eu penso que a maior parte das pessoas concordam que são necessidades básicas, e nós vamos avaliar as medidas governamentais e a ação dos cidadãos do Brasil perante a pandemia. E como a gente vai avaliar isso? A gente vai avaliar para se perguntar se nós estamos fazendo o suficiente para dar manutenção no bem-estar dos indivíduos, e se nós estamos fazendo o suficiente para sanar as necessidades básicas dos mais vulneráveis da nossa sociedade. No fim, eu quero discutir especificamente uma política governamental, do governo federal, porque cada estado no Brasil está tendo uma política diferente de combate à pandemia, que é aquela ajuda financeira que o governo dá aos desempregados ou os empregados de baixa renda. Para a gente avaliar se aquilo tem alguma efetividade, ou se aquilo ajuda de alguma maneira. É claro que para fazer uma avaliação desse tipo, com qualidade, a gente precisa de dados, porque grande parte disso é uma questão de fato, ou seja, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, e quão impactante isso é na sociedade. Mas algumas coisas nós já podemos decidir a priori, dado o modelo que eu quero gerar aqui. Então, no final das contas, a gente vai gerar um esboço de modelo teórico para dizer o que é correto e o que é incorreto que nós fazemos enquanto cidadãos perante a pandemia e que o governo federal faz enquanto administrador, as instituições que administram a nossa vida, o que elas fazem. Então, para começar, uma tese muito simples, e eu penso que é uma tese até muito intuitiva para muita gente. A satisfação das necessidades básicas, elas parecem que são um meio, pragmaticamente falando, necessários para que a gente tenha certo bem-estar. Então, para dar um exemplo bem rápido, eu acho que bem intuitivo, se você supor que a necessidade de comer, por exemplo, é uma necessidade básica, isso quer dizer que você precisa estar bem alimentado para que você haja no mundo e consiga bem-estar. Então, isso parece ser uma tese, sim, um tanto quanto plausível. A gente não precisa gastar muito da nossa energia para aceitar uma tese dessa. Então, por que a gente precisa discutir isso perante uma pandemia, ou seja, com um pano de fundo de uma crise? O nome da palestra, por assim dizer, é Épocas de Crise, porque eu já disse, tem aí algumas delas para a gente decidir. É porque é o seguinte, o governo, principalmente o Estado brasileiro, ele se pretende um estado de bem-estar social, ou seja, um estado que provê certa estrutura, que dá o básico para que as pessoas consigam viver suas vidas, seus planos de vida, e realizar seu próprio bem-estar. Então, bem, o nosso Estado é falho, uma democracia falha, para começar. As estruturas governamentais não são boas o suficiente, apesar que nós temos boas estruturas pontuais,
né, pontuais, nós temos boas estruturas, o nosso Sistema Único de Saúde está se mostrando uma instituição robusta, né, de bem-estar, né, de apoio ao bem-estar, ou seja, para sanar essa necessidade básica, talvez, que nós temos de saúde, né, então ela está se mostrando robusta, mas, ao mesmo tempo, outras instituições, como as nossas representações políticas, parecem muito pouco robustas, ou seja, nós não temos um plano central para enfrentar uma pandemia. Então, quando a gente está numa crise, né, os problemas já existentes, que é a falta de sanar necessidades básicas, que já existe, né, elas saltam aos olhos. É a hora que a gente vê que o negócio está muito ruim, né, ou seja, já estava ruim, agora piorou. Né? E mais do que isso, como a gente tem essas estruturas falhas e as políticas falhas, nós não conseguimos tirar pessoas de situações de vulnerabilidade, muito pelo contrário, nós tendemos a jogar elas dentro dessa situação. Né? Então não acontece uma melhoria no bem-estar e da qualidade de vida dos indivíduos numa crise, ou nas crises, como hoje em dia. Na verdade, acontece o oposto. Se a resposta às crises não são eficientes o suficiente, ou elas não impactam suficientemente bem as pessoas que ela precisa impactar, então nós temos um revés da qualidade de vida de uma sociedade. E isso vale para o Brasil e vale para qualquer outro país do mundo. Né? É claro que alguns países têm uma resposta muito mais coordenada, com instituições muito mais robustas, né, que fazem as pessoas agirem em conformidade, né, a certas regras, a certas diretrizes e assim sucessivamente. Mas em alguns países, principalmente os países em desenvolvimento, né, as coisas se invertem. As pessoas não agem em conjunto, né, e a gente vai discutir um pouquinho disso, que são responsabilidades compartilhadas. Né? A gente não age em conjunto quando nós temos uma responsabilidade compartilhada e o governo não age em conjunto. Então, as coisas ficam um tanto quanto estranhas. Né? Por quê? Porque agora a gente tinha um certo patamar de qualidade de vida no Brasil, não poderia não ser aquelas coisas comparado com os outros países, mas a gente já tinha alguma coisa. Né? E com crises, as bases das nossas instituições são chacoalhadas, por assim dizer, e algumas pessoas acabam na vulnerabilidade, ou seja, acabam na parcela da sociedade menos assistida, né, ou menos apoiada pelo governo e pela outra parte da sociedade, que é mais bem assistida ou mais favorecida, se vocês preferirem. Então, assim, o conceito central de tudo isso é bem-estar e necessidades básicas. Então, a gente precisa começar a discutir o que são necessidades básicas e como a gente diferencia necessidades básicas de outras coisas, como os nossos desejos, por exemplo. A gente tem 3 grandes modelos na filosofia para explicar necessidades. Né? Então, alguém poderia dizer assim para nós, né, Lucas, por exemplo, eu necessito de uma calça nova. Aí você vai pensar, beleza. Né? Ou eu preciso de R$200 para ir numa festa. E você, não, beleza. Isso não soa uma necessidade básica, né? Isso soa outra coisa. Então a gente tem 3 grandes modelos para explicar a necessidade, e essas necessidades que eu acabei de citar, elas se aplicam a um modelo que a gente chama de modelo descritivo ou explanatório psicológico, né? Como nós ordenamos as nossas necessidades psicologicamente falando. Assim, então, bem, em vez de eu gastar R$200 para, por exemplo, sei lá, comprar um livro, eu quero R$200 para ir numa festa. Isso é um desejo, certo? Isso é um desejo. Então, isso é um modelo, são necessidades volicionais, ou seja, faz parte da nossa volição humana, dos nossos desejos, não há problema nenhum nisso. Mas nós não queremos políticas públicas para pagar R$200 para pessoas irem às festas, né? Ou comprarem calças novas, ou coisas parecidas. Então, de certo modo, isso são necessidades, sim, mas elas são necessidades criadas por desejos que nós temos, certo? Desejos anteriores. Necessidades básicas, elas são coisas muito mais fortes. Né? Elas têm pelo menos 4 características, né? 3 delas muito difíceis de entender a primeiro momento, mas depois com um pouquinho de jogo de cintura a gente consegue chegar lá, né? Necessidades humanas que são consideradas básicas por grande parte das pensadoras e dos pensadores, elas são insubstituíveis, elas são necessidades que você não pode substituir por outra coisa, elas são universais,
elas são objetivas, e quando elas são ligadas ao bem-estar humano ou à nossa pessoalidade, né, ou seja, aquilo que nos faz humano, que nos faz digno de respeito humano, né, elas são moralmente relevantes. E o que isso quer dizer é que, se elas são moralmente relevantes, elas vão gerar dever em nós, certo? De alguma forma. Então, a gente precisa parar para discutir cada uma dessas características um pouquinho e sempre tenho em mente, então, que desejos e necessidades básicas humanas são diferentes e eu vou mostrar como elas são diferentes, beleza? Então, vamos discutir um pouco da insubstituibilidade, ou seja, uma necessidade não pode ser substituível, né? Então, necessidades básicas, elas são insubstituíveis ao contrário de desejos. Por quê? Porque eu posso ter um desejo, por exemplo, de ir na festa lá e gastar R$ 200, mas eu posso substituir esse desejo, assim que um amigo meu me liga e fala assim, olha, vem aqui em casa, nós vamos fazer uma festinha. Não vão a festas, tá? A gente está em distanciamento social, é só um exemplo, por favor. Avisa aí, ó. Isso, avisa a todos. Então, o meu amigo me liga e fala assim, Bruno, você não quer vir aqui em casa tomar uma cerveja e tal? Eu falo assim, tá, eu vou aí. Então, eu substituo um desejo por outro facilmente, certo? E isso é tranquilo. Às vezes, a substituição de um desejo pelo outro melhora ainda a minha psicologia, né? Pô, agora eu vou ficar com meus amigos, que legal, né? Antes eu ia numa festa caríssima e talvez eu não ia ter tanta diversão assim, né? Agora, necessidades básicas não são desse tipo. Elas são insubstituíveis. Por exemplo, uma necessidade básica como se hidratar, falando nisso eu vou, né? Deixa eu tomar um pouco d'água, né? Quando a gente fala de necessidades básicas, como, por exemplo, se manter hidratado, né? Se manter hidratado é insubstituível. Não tem como você não se manter hidratado. Se você não se manter hidratado, você vai sofrer uma coisa muito grave, um dano muito sério, certo? Isso pode ser desde desmaio até a morte, por óbvio. Então, necessidades são insubstituíveis nesse sentido. Então, eu tenho a necessidade de me hidratar, eu vou me hidratar, né? Porque se eu for racional o suficiente e querer evitar, né, de sofrer danos profundos à minha pessoa, eu vou me hidratar. E aqui é um ponto interessante, né? Desejos e necessidades básicas se cruzam aqui. Porque você pode desejar ter uma necessidade básica satisfeita, certo? Então, é claro, eu posso desejar me hidratar e precisar me hidratar, né? Isso é uma necessidade básica. Então, eu posso desejar, por exemplo, me hidratar com água. E água é um meio de satisfazer necessidade, né? É um objeto que satisfaz necessidades. Ou poderia ser um isotônico, poderia ser um refrigerante, e assim sucessivamente, certo? É claro que o que a gente chama, não tem uma palavra em português para isso, infelizmente, mas é objeto que satisfaz uma necessidade, ele pode variar, né? Mas a necessidade em si não varia, né? Não depende. Por exemplo, se você mora na Sibéria, se você mora na floresta amazônica, você vai precisar se hidratar de qualquer jeito, né? E isso torna as necessidades mais ligadas à nossa natureza do que nós imaginamos, né? Então, várias das nossas necessidades estão ligadas à nossa natureza, né? Como nós somos, como seres humanos são, né? Então, enquanto desejos são puramente subjetivos, ou seja, eu tenho na minha cabeça os meus, você tem os seus, e assim por diante, né? Cada um tem o seu. Necessidades são puramente objetivas, né? A gente não precisa, por exemplo, desejar ficar saudável, né? Se nós somos seres racionais, ou basicamente racionais, nós não precisamos ter esse desejo. Objetivamente falando, estar saudável é evitar certa coisa ruim. E mais ainda, estar saudável parece funcionar como um meio para que a gente consiga outras coisas, certo? Então, aqui as necessidades tomam um caráter instrumental, né? Elas servem como instrumento. Se eu satisfaço a minha necessidade, eu já não tenho bem-estar na hora, né? Eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Então, alguém pode querer ficar saudável, é claro, por óbvio, né? Porque ela deseja, sei lá, ter um corpo malhado, porque as pessoas gostam disso, ou assim sucessivamente. Mas, mesmo que ela não desejasse ficar saudável, é uma necessidade do corpo dela, do ser humano, né? Não tem como você viver uma vida
significativa em termos de bem-estar, né, de ter sua felicidade, o seu bem-estar garantido e promovido, sem que você esteja saudável, por exemplo. Então, elas são objetivas nesse sentido. Assim. Não tem nada a ver com o que você deseja, no final das contas. Você vai ter essa necessidade. Ela vai estar lá. Sim. Então não adianta. Então você pode querer correr, né, se matar e fazer qualquer coisa para se livrar dela, mas você não consegue. É claro, né, a gente pode pensar em exemplos muito radicais, como pessoas que não satisfazem necessidades por algum outro desejo muito forte, como um ativista político, por exemplo, que deixa de comer ou de tomar água porque ele quer que as demandas dele sejam atendidas, né? Mas por mais que ele force esse desejo, uma hora, não importa mais o que ele vai desejar. Se ele não satisfazer essa necessidade, ele vai entrar em sério dano, por assim dizer, né? E isso leva a uma característica interessante, né? Que as necessidades básicas são universais. Ou seja, elas são universais no sentido que todos os seres humanos têm, certo? Então, todos os seres humanos têm necessidades e todas essas necessidades estão ligadas a um certo estado-fim, né? E eu já mencionei ele aqui, né? Um estado-fim é, por exemplo, evitar que a gente sofra um sério dano na nossa vida, né? Ou sérios danos, no plural, se a gente não tiver essas necessidades satisfeitas. E essa é a parte negativa do estado-fim, de satisfazer uma necessidade, né? A gente tem uma parte positiva, que é criar meios para que a gente consiga atingir o nosso bem-estar, certo? Então, esse estado-fim, que é evitar danos, ou sérios danos, né? E arrumar meios para que a gente consiga ter bem-estar, né? Ou realizar nossos planos de vida, né? Que nós vamos lá e pensamos, né, cuidadosamente, essa é a parte positiva. Então, aqui é uma ligação muito clara entre bem-estar e satisfação das necessidades básicas. Porque, repare, quando a gente discute bem-estar, eu não vou entrar muito em discussões sobre o bem-estar, mas quando a gente discute bem-estar, sempre há dois lados dessa moeda. Quando nós definimos o que o bem-estar é, né, a gente já define junto, ou se fazer um pouquinho mais de esforço, a gente já consegue definir o que é mal-estar, né, ou o que é sofrimento, se vocês preferirem, para simplificar. É que a palavra sofrimento leva muito à subjetividade, né, mas a gente não precisa comprar toda uma teoria subjetiva acerca do bem-estar. Então, quando a gente não satisfaz necessidades básicas, a gente gera dano nas pessoas, certo? E, mais do que isso, nós impedimos essas pessoas de viver uma vida onde elas vão fazer escolhas, né? E essas escolhas estão ligadas necessariamente ao bem-estar delas. Então, isso dá tons de relevância moral à satisfação das necessidades básicas. Porque suponha que, né? Isso é claro, tem uma grande disputa dentro de filosofia se a moralidade tem que ser voltada para a satisfação das preferências informadas das pessoas, ou seja, para o bem-estar delas, né? Se não, se tem que ser voltada para a dignidade humana ou para o perfeccionismo humano e assim sucessivamente, certo? Então tem uma grande discordância aqui. Então, suponha que a moralidade seja voltada à garantia e à promoção do bem-estar humano. Né? Se isso for verdade, né, se nós estamos comprometidos a promover ou garantir que as pessoas consigam bem-estar, então a satisfação das necessidades básicas é um meio do caminho para esse fim. Né? É como se fosse uma estrada para chegar onde nós queremos. Porque caso fosse o oposto, imagine uma sociedade onde as necessidades básicas não são satisfeitas ou que as pessoas têm que lutar muito para satisfazer essas necessidades básicas. Então, só para pegar um exemplo, uma pessoa tem uma necessidade básica que parece muito clara, que é de se alimentar. Né? Então, se a gente pegar essa necessidade básica e olhar para a vida de uma pessoa que não tem a satisfação dela garantida, a gente vai ver que a cada dia que ela vive, ela luta para satisfazer essa necessidade básica. Certo? Se ela não tem garantido o alimento de amanhã, né, ou se ela vive em extrema pobreza, né, ou na miséria, ela está lutando para satisfazer uma necessidade básica, que é só se alimentar. Então, de se alimentar, para conseguir viver uma vida com bem-estar,
nossa, tem um gap gigantesco ainda, né? Então a pessoa precisa ter garantido um monte de coisas, né? Um monte de meios para um fim só, que é o bem-estar. Então, se a satisfação das necessidades elas são instrumentos para garantir que as pessoas consigam seguir suas vidas, né, e consigam angariar e promover seu próprio bem-estar e das outras pessoas que elas amam, então nossa responsabilidade moral sobre satisfazer necessidades básicas também agora é gritante, porque ela segue ou ela está colada com o bem-estar. Então, aqui, quem é filósofo e estiver assistindo a gente vai falar assim, o professor Bruno está quebrando a lei de Hume, né? Ou está quase cometendo uma falácia naturalista, né? Então, a lei de Hume, para quem não sabe, o Hume, na verdade, a gente chama de lei de Hume, mas, bem, o Hume não deu lei alguma, mas a gente não pode passar inadvertidamente de uma descrição do mundo para uma prescrição, né? Ou seja, para uma norma. Então, não é pelo fato que as pessoas têm necessidades básicas que nós devemos, né, satisfazê-las. Muito pelo contrário. Né? Nós devemos satisfazê-las porque elas são meios pragmaticamente necessários ou necessários para que as pessoas consigam bem-estar. Então, os deveres ligados à satisfação das necessidades básicas são justificados pela promessa de geração de bem-estar. E repare na palavra promessa. Porque uma pessoa pode ter todas as necessidades básicas satisfeitas e ainda assim não ter níveis adequados de bem-estar. Por quê? Porque ela precisa agir no mundo para ter bem-estar. Né? Ela precisa planejar, executar ações e assim sucessivamente. Mas se a gente já falha no começo da conversa, ou seja, se a gente já falha em gerar uma estrutura de satisfação das necessidades básicas, né, aonde vai o nosso nível de bem-estar, né, social? Quando eu falo de nível de bem-estar social, não é da sociedade, porque a sociedade não é indivíduo, né? Os indivíduos somos nós que compõem a sociedade, né? E o bem-estar está colado a nós. Né? Então, dessa maneira, as necessidades básicas têm essas 4 características que parecem forçar a gente a defender, pelo menos, e parece ser plausível, pelo menos defensável, que há deveres aí de satisfazer necessidades básicas humanas, né? Porque elas são os meios para que a gente tenha bem-estar, no final das contas. Bom, mas a gente necessidade isso, necessidade aquilo, mas quais são as necessidades básicas humanas, né? A gente já disse algumas, né? E talvez a gente possa fazer uma lista delas, certo? E talvez essa lista não seja completa. Talvez não. Há uma probabilidade de 99,9% dela não ser completa. E talvez ainda ela tenha erros, né? Ela precisa ser corrigida. Né? Então, para que a gente tenha um certo critério para eleger certas necessidades básicas, que não é só ligado à nossa natureza humana, porque a nossa natureza por ela mesma não diz muita coisa, afinal de contas é da nossa natureza, por exemplo, querer coisas que são só desejos e não tem nada a ver com a nossa necessidade, né? A gente precisa esclarecer alguns conceitos para ajudar a gente a chegar lá, né? Como, por exemplo, eu já disse mais de uma vez que se a gente não tem necessidade básica satisfeita, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai sofrer um sério dano. Um dano muito sério mesmo na nossa vida. Então, como que a gente define sérios danos, né? Por exemplo, imagine que você tenha... você está no primeiro ano de filosofia, desculpe, seja bem-vindo, eu não sou seu professor esse ano, mas seja bem-vindo. Você então tem um plano de vida, certo? Não, eu me esforcei, eu estudei, eu prestei um vestibular numa universidade pública, eu entrei nessa universidade pública e tudo isso foi galgado, tendo garantido certas coisas. Né? Então, você não estava preocupado onde ia dormir, você não estava preocupado se ia conseguir tomar água potável ou não, você não estava preocupado na próxima alimentação. Espero que não, espero que você nunca esteja preocupado com esse tipo de coisa. Espero também. Então, quando a gente diz que uma pessoa está sofrendo um dano, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no seu plano de vida. Quando você entrou na universidade, depois de todo esse esforço, né, isso te causou um bem-estar, ou seja, uma preferência sua foi satisfeita, que era ser aluno de uma universidade, e agora imagine que o governador fecha as universidades públicas do estado, certo? Então você sofreu um dano aí, um revés, né? Tem um dano sendo sofrido. Mas um sério dano é uma coisa pior ainda.
né? Um sério dano é uma coisa que advém de você não ter nenhuma daquelas coisas que estavam por trás quando você estava construindo o seu plano de vida, né? Que é ser incapacitado por força além do seu controle, né? De ter essas atitudes que você teve até chegar onde você chegou, ou seja, de ter as atitudes que você precisa ter na vida para ter suas preferências informadas, né? Satisfeitas. Então, o sério dano é ser incapacitado de fazer isso. E ser incapacitado não significa que você foi morto. Entendeu? Isso é incapacitação total. Mas ser incapacitado, por exemplo, é ser jogado a um nível educacional e de miséria onde você não tem mais condições de fazer nada a não ser lutar pelo próximo dia. E isso você está totalmente incapacitado até mesmo de formar preferências. Até mesmo de formar preferências informadas. Se a sua educação, por exemplo, formal, ela for deficitária, talvez você não consiga nem funcionar dentro de uma sociedade. Ainda mais uma sociedade complexa como a nossa. Imagine, você não conseguir ler ou escrever. Numa sociedade onde as informações não são passadas de forma oral na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo elas estão escritas. Você vai pegar um ônibus, você precisa ler o que o ônibus está dizendo lá, né? A linha do ônibus. Então, se você não decorar os signos, por exemplo, pessoas que têm alfabetização precária ou que são analfabetas, elas decoram símbolos, para conseguir se locomover. Então, imagine o quão incapacitado as pessoas não ficam, o quanto de dano elas não sofrem. Então, o bem-estar delas vai para o chão. O bem-estar delas vai para o chão. Ou seja, os níveis de bem-estar eles ficam mínimos. É claro que essas pessoas vão ter algum nível de bem-estar, principalmente ligados a prazeres mais imediatos, como, por exemplo, dormir depois de um dia cansativo, comer depois de passar fome, beber água depois de passar muita sede. Mas, bem, isso não parece ser uma vida cheia de bem-estar que nós procuramos. Ou que parece ser boa, uma vida boa. Então, se a gente considerar, assim, por hipótese, que até aqui as coisas funcionam, a linha argumentativa parece plausível, então a gente pode tentar fazer uma lista de coisas que sem as quais nós não vamos conseguir ter níveis adequados de bem-estar, e mais do que isso, se nós não as tivéssemos satisfeitas, a gente vai sofrer sérios danos. Então, aqui eu fiz uma lista, como eu já disse, essa lista é incompleta, talvez ela precise ser corrigida, e assim sucessivamente, de coisas que a gente precisa ter, para ter certo nível de bem-estar. Então, uma lista curta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos, certo? Então, primeira coisa, e talvez a necessidade básica que a gente mais vai discutir quando a gente discutir o caso do Brasil na pandemia, é saúde física e mental. Certo? Sem saúde física e mental, muito do que nós podemos fazer a favor do nosso bem-estar e a favor do bem-estar das pessoas próximas, ou a favor do bem-estar daquelas pessoas que nós conseguimos atingir, fica extremamente limitado. Começando principalmente por nós. Saúde física e mental é uma necessidade básica humana e a gente precisa de uma série de meios para manter isso. E aí a gente vai discutir um pouquinho disso quando falar da pandemia. Bom, uma segunda necessidade básica é que é uma liberdade garantida para agir do jeito que você escolhe agir e pensar, do jeito que você escolhe. Bem, repara, isso é um argumento que vem lá do John Stuart Mill. Prima facie, ou seja, à primeira vista, ninguém no mundo sabe qual é a vida boa, com A maiúsculo, certo? Ou seja, nós somos seres humanos falíveis, tá todo mundo aqui tentando viver uma vida boa, a gente mete o pé pelas mãos, Algumas pessoas tentam ler conselhos, e a gente chama isso de autoajuda, outras pessoas tentam fazer teorias do bem-estar, como eu, E aí a gente tenta descobrir, o que é uma vida boa, ou uma vida repleta de bem-estar, se você preferir. Mas esse é o ponto. Se a gente não tiver liberdade para agir, a gente não constrói a nossa vida boa, certo? E se a gente não tiver liberdade para pensar, a gente não consegue excluir vidas que a gente pode considerar não boas,
certo? Então, dado o ponto de vista que está todo mundo no mesmo limbo da ignorância acerca da vida boa, né? Algumas pessoas com mais, outras pessoas com menos informação, então isso parece ser uma necessidade básica. Então, repare, se a gente prender essas pessoas dentro de bolhas de informação, essas vidas vão ser muito prejudicadas. Então, vou dar um exemplo real, muito rápido. Os Médicos Sem Fronteiras foram à Índia, não por causa da pandemia, né, mas para combater a desnutrição infantil. Né? Com licença, hidratação. Para combater a desnutrição. Então, eles foram ao estado mais pobre da Índia, que é um país, obviamente, superpopuloso, né, com grandes áreas onde o cultivo de alimento é difícil, e eles chegaram até uma vila e reuniram as famílias, que eram principalmente compostas de crianças entre 3 a 7 anos, e porque as mais velhas estavam trabalhando em algum lugar, e mulheres, certo? Porque os homens provavelmente estavam trabalhando em outros lugares e as mulheres estavam cuidando dos filhos. E aí os médicos começaram a pesar as crianças. Né? Perguntavam a idade e o peso, e bem, a gente objetivamente sabe que uma criança em certa idade tem que pesar X e não Y, ou X menos 1, né? E é assim que nós decidimos quem está subnutrido ou desnutrido, e assim sucessivamente. Então, os Médicos Sem Fronteiras foram lá e simplesmente consideraram que grande parte das crianças estavam em estado de subnutrição ou desnutrição. Né? Elas estão muito magras, muito magras. E os Médicos Sem Fronteiras, né, falaram assim, não, nós temos que fazer alguma coisa por essas crianças, né? Vamos começar a medicar essas crianças. Algumas eu tenho que colocar com alimentação, né, direto no estômago, elas não conseguem comer direito, então uma série de cuidados médicos, alguns são invasivos, alguns outros não, né? Simplesmente falam, oh, a criança tem que comer de tanto em tanto tempo. E por incrível que pareça, uma das mães de 5 crianças falou assim, não, meus filhos não estão doentes. Meus filhos estão completamente normais. E o médico falou, não está, minha senhora. Né? Está pesando muito pouco. Ela falou assim, mas eu fui assim. Meus irmãos eram assim. Meus primos eram assim. Meus vizinhos eram assim. Então, repara, a informação, como ela não tem informação suficiente, o pensamento dela é limitado àquilo que ela vive. Certo? E isso danifica as pessoas, né? Isso traz sérios danos para as pessoas, principalmente crianças, né? Porque crianças precisam se alimentar muito bem para ter desenvolvimento cerebral, né, bom. Né, para ter um bom desenvolvimento cerebral. Se elas não se alimentam durante uma fase crucial da própria vida, né, elas não vão ter um bom desenvolvimento cerebral. E isso vai prejudicar a capacidade intelectual delas no futuro. Então, repare como a liberdade para pensar, para agir, para angariar conhecimento é totalmente relevante para o bem-estar. Certo? E isso é um exemplo gritante. Há vários outros exemplos. Para quem se interessa muito por isso, eu recomendo ler Desigualdade Reexaminada do Amartya Sen. Certo? É um indiano, economista, prêmio Nobel e filósofo político. Bom, na nossa lista aqui de necessidades básicas, a gente também tem tratamento igualitário. A igualdade formal, se ela não for garantida, isso também prejudica muito as pessoas. Eu acho que eu não preciso me alongar nisso, é simplesmente imaginar quando as mulheres, por exemplo, não eram tomadas como iguais com os homens, nem a nível político, nem a nível social, né, de valores sociais, quando os negros eram tidos como inferiores e assim sucessivamente. O tanto de dano que esse tipo de atitude toma. Né? Bom, segurança também, eu acho que penso que não preciso me alongar. Se a gente não tiver segurança, e não é segurança do tipo, né, nossa, todo mundo é pacífico, nossa, que maravilha, né? Não, né, mas uma sociedade mais pacífica e organizada possível, né, sem segurança, sem planos de vida, provavelmente com níveis de bem-estar muito baixos. Um dos pontos que mais a gente discute, a nutrição adequada, é relevantíssimo, e nutrição adequada é uma coisa muito difícil, infelizmente nós temos alguns milhões de pessoas sem nutrição adequada. E por fim, mas não menos importante aqui na minha lista, como já disse, incompleta, educação. Educação formal.
Então, se a gente supor que a gente tem essas necessidades básicas, né, e que elas são insubstituíveis, que elas são objetivas, universais e moralmente relevantes, né, não ter elas satisfeitas gera seríssimos danos em nós, e mais do que isso, impossibilita a gente de conseguir ter bem-estar. Então, não promove bem-estar se a gente não satisfazer. A gente precisa promover bem-estar, né? Bom, mas se isso é um dever moral, a pergunta é, como que a gente explica de quem é o dever? Porque, repara, algumas das necessidades que estão descritas ali, eu não consigo gerar sozinho. Eu não consigo satisfazer minha necessidade de educação sozinho. Eu preciso de um monte de gente, eu preciso de uma coordenação, de uma cooperação. Então, para grande parte daquelas necessidades serem satisfeitas, se não para todas, nós precisamos, para serem satisfeitas de modo adequado, não é para ser meia boca, é para serem satisfeitas de modo adequado, nós precisamos de uma certa cooperação entre as pessoas. E isso é muito relevante quando a gente fala de pandemia, porque nós compartilhamos uma responsabilidade. E a responsabilidade que nós compartilhamos enquanto sociedade, né, ou enquanto seres humanos, né, não importa se as pessoas moram aqui no Brasil ou se moram em outro lugar, é que nós devemos evitar que pessoas vivam, né, nessa situação danosa, ou seja, em situação de extrema necessidade, né, ou de vulnerabilidade extrema. Então, repara, se a gente tem esses deveres de satisfazer as necessidades básicas, qual a finalidade? Primeiro, de evitar sérios danos. Segundo, de ajudar a promover o bem-estar das pessoas, ou dar os meios para que elas tenham bem-estar, né? E, se a gente supor que a nossa sociedade é uma cooperação, ou que ela deveria ser, pelo menos, uma cooperação, a gente consegue satisfazer necessidades, porque as pessoas agora vão trabalhar em conjunto, né, para satisfazer essas necessidades, tanto as pessoais, porque nós somos autointeressados, e autointeressados é diferente de egoístas, certo? Nós somos autointeressados. E a gente trabalha em conjunto e consegue ter, então, meios, tanto materiais quanto imateriais, de manter as pessoas com necessidades básicas satisfeitas. Então, agora, transporte tudo isso para dentro de uma crise, onde as coisas ficam mais gritantes, né? Como a pandemia, por exemplo. Então, bem, a gente está perante uma situação não nova para os seres humanos, não nova, né? Ou seja, nós já tivemos pandemias. A última grande foi a gripe espanhola, né? Mas a gente teve epidemias de gripe muito grandes. Na China passa por uma a cada 4 anos, mais ou menos, né? Então, sim, a gente tem essas epidemias, o próprio Brasil passa, né? Dengue, zika, chikungunya, são epidemias grandes. E cada um tem que fazer uma parte para que a gente consiga um resultado específico, que é, por exemplo, manter a nossa saúde física e também a nossa saúde mental em algum nível, porque ficar doente com dengue é realmente difícil. Então, imagino que nós temos essa responsabilidade compartilhada de satisfazer as necessidades, né, de todos, de todos. Então, só dentro do nosso país, para deixar a conversa mais simples. Então, bem, quais são coisas que nós podemos fazer, dadas as melhores informações que nós temos, para ajudar a satisfazer essas necessidades e manter níveis de bem-estar, certo? Sem jogar todo mundo numa qualidade de vida horrível, que é o que as crises fazem, né? Joga todo mundo para baixo, né? E todo mundo mesmo joga um para baixo. Então, o que nós fazemos? Bem, primeiro a gente confia nas melhores informações que nós temos, e essas informações advêm de pesquisa científica, né, e de bom senso também, diga-se de passagem. Então, quando a gente compartilha, por exemplo, o hábito de usar máscara, manter distância entre as pessoas, né, usar álcool em gel, se preocupar todo dia em não colocar as mãos nos olhos, nos ouvidos, na boca, e assim sucessivamente, né? Tudo isso só funciona, e é claro, obviamente, pagar imposto, porque nós continuamos a pagar imposto para o nosso sistema público de saúde funcionar, né? Cada vez que nós fazemos isso, né, nós cooperamos uns com os outros, né, e assumimos uma responsabilidade compartilhada de fazer, né, a nossa parte para esse esforço. Tá? Então, se isso é o moralmente correto a se fazer,
a gente já tem um padrão agora para meter o dedo na cara dos outros e dizer assim, olha, coloca a sua máscara, certo? E fique um pouco distante de mim, porque se você não fizer isso, você não vai fazer a sua parte na nossa responsabilidade compartilhada de manter as pessoas saudáveis, né, para que elas possam exercer as atividades e satisfazer as preferências delas, e que elas vão ter bem-estar, né? E você pode me prejudicar. Então, essa é uma explicação, penso eu, um tanto quanto razoável, mas também um tanto quanto geniosa, assim, do tipo de, bem, não é da boca para fora que nós estamos falando. Parece que nós temos boas justificativas morais para fazer as pessoas agirem de tal forma e não de outra. E quando eu digo nós fazermos as pessoas agirem, é porque quando a gente pensa numa sociedade, a própria sociedade tem um poder de coerção gigantesco. Se uma pessoa está fazendo alguma coisa errada e as outras pessoas em volta não aceitam que elas precisam fazer certas coisas, né, porque são deveres, elas começam a pressionar aquele indivíduo, certo? Então o indivíduo entra na farmácia sem máscara, o primeiro olha para ele e fala assim, meu amigo, cadê sua máscara? Aí o segundo fala, ô, você está louco? Você está dentro de uma farmácia onde pessoas doentes vêm, coloca a sua máscara. E vem o outro e fala assim, cara, sai daqui, você precisa da sua máscara. Porque nós somos um contrapeso, certo? Nós, enquanto sociedade, somos o contrapeso para aquelas pessoas que não querem fazer a sua parte. E a justificativa para que ela faça a parte dela é que ela deve isso ao próximo dela. Literalmente, porque ela precisa salvaguardar a saúde dos outros. Então a gente consegue ter uma explicação razoável dos nossos deveres. Né? Mas alguém poderia argumentar, não, professor, mas e a liberdade dos indivíduos de fazerem o que querem? Bem, eu sou muito a favor da liberdade, mas do meu ponto de vista, e a gente pode colocar isso em discussão, ninguém tem a liberdade de me prejudicar. E ninguém tem a liberdade de fazer as pessoas passarem por sérios danos. E uma doença como o coronavírus, por exemplo, pode levar as pessoas a terem uma sequela para o resto da vida. E serem incapacitadas de fazer muitas coisas que elas gostam, que vão gerar bem-estar nela. Então, esse é o mesmo argumento, por analogia, esse é o mesmo argumento do que por que nós não devemos, por exemplo, fazer as pessoas usarem cigarro. Né? Por que você não dá um cigarro para uma criança fumar? Por que você não incita seus amigos a fumarem cigarro? Porque assim, a sua preferência de fumar não pode prejudicar os outros. Por que eu não posso fumar, por exemplo, dentro de um bar fechado? Né? Porque o governo entendeu que o cidadão que está trabalhando ali, né, ou a sociedade entendeu, melhor dizendo, já que eles são os nossos representantes, né, a sociedade entendeu que o indivíduo que trabalha dentro do bar, ele não pode pagar pelo meu mau hábito de fumar. Né? Se o garçom não fuma, por que ele vai fumar o meu cigarro? Isso é a mesma ideia com o coronavírus. Eu tenho que manter a saúde dos outros. Certo? E dado o limbo epistemológico que nós estamos, porque há uma série de pessoas que têm a doença e não sabem, né? E essa doença funciona de um jeito um tanto quanto cruel, que ela é transmitida sem a gente saber, então prudência manda. Né? E agora nós temos um dever aqui prudencial muito forte. Use a máscara, né? Por favor, né? Se você não gosta, paciência, né? Eu adoro fumar, eu não posso fumar dentro do bar, paciência, eu saio do bar, vou fumar em outro lugar. Entendeu? Bom, paciência, é isso. Né? Viver em sociedade é isso. A sociedade que te permite fazer várias coisas e você abre mão de algumas coisas por causa de outras coisas. Certo? Então você, por exemplo, tem a liberdade restrita, né, para que as outras pessoas possam viver a vida delas também. E vamos combinar, né? Usar máscara não danifica uma pessoa tanto assim. Não, de um ponto de vista objetivo, não danifica uma pessoa tanto assim. Mas até aqui a gente tentou explicar, por exemplo, os deveres que as pessoas têm umas com as outras, né? E se a gente se perguntar sobre os governantes? Bem, que tipo de deveres os governantes têm? Bom, eu sei que essa é uma posição tanto quanto difícil de se discutir hoje em dia, né? Nessa polarização onde as pessoas pensam que elas estão numa rinha e elas precisam ganhar uma das outras e elas não discutem mais, né?
Mas como que a gente avalia os nossos representantes? Afinal de contas, eles são os nossos representantes. Perante a pandemia e as outras crises também, por isso em épocas de crise, a econômica, a social e a política, né, com esse pano de fundo acerca das necessidades e do bem-estar. Né, trazendo esse modelo, por assim dizer, né, esse esboço de modelo normativo teórico. Né? Então, assim, de novo, em épocas de crise, nós temos mais problemas do que em épocas normais, certo? Porque tudo é levado ao extremo, tudo é levado ao extremo. Muitas pessoas caem de novo em situações de vida que elas já tinham saído, né? Muitas pessoas que tinham saído, por exemplo, de uma situação de pobreza e galgaram uma posição melhor, né? Elas podem voltar para baixo. Né? E muitas pessoas que estão muito em cima podem voltar para baixo também, tranquilamente. Né? Por exemplo, empresários que vão falir, né? Que depois se enchem de dívidas, não conseguem manter mais o padrão de vida que tinham antes, supondo, é claro, que esse padrão de vida gera bem-estar nelas. Então, isso quer dizer que o nível de bem-estar delas não está comprometido. Né? Então, a gente tem que ter em mente que algumas coisas são postas. Por mais que nós não queiramos, é assim que funciona. Primeiro, recursos são escassos. Todos os recursos são escassos. Em épocas de crise, meu Deus do céu. Porque é todo mundo correndo para o mesmo lado, certo? Imagina a crise na saúde. Né? De uma hora para outra, a gente precisou de insumos para fazer testes em laboratório que a humanidade nunca tinha visto. De uma hora para outra, a gente precisou de insumos para fazer UTIs que a humanidade nunca tinha visto. Então, a gente precisou fazer assim horrores e demandar recursos inimagináveis, saindo da China, saindo dos Estados Unidos, passando pelos lugares. Bom, teve governante brasileiro tentando enganar, né, fronteiras para trazer insumos para cá. Então a gente tem isso é real, né? Isso está no mundo. Né? O professor Bonello já discutiu por aqui, por exemplo, como a gente lida com um recurso escasso, como vagas de UTI, e assim sucessivamente. Né? E não só os recursos materiais, né? Assim, são serviços ou bens duráveis. Né? A gente tem recursos humanos finitos e escassos. Falta de médico, falta de médicas, falta de enfermeiros, falta de enfermeiras, né? E pessoas especializadas que saibam mexer em alta tecnologia e assim sucessivamente. Então, qual que é, ou quais são os deveres, né, dos nossos governantes numa situação como essa? Porque se eles não fizerem nada, os níveis de bem-estar, né, na sociedade se explode. Por isso que a gente tem instituições e por isso que a gente tem uma estrutura, mesmo que várias pessoas pensem que ela é precária, no Brasil para garantir certa seguridade. Né? A gente até chama de seguridade social. Então, bem, imagine que você é um político e que você aceite o nosso modelo sobre necessidades básicas e bem-estar. Como que você começa a agir? Né? Como você começa a agir? Não, beleza, a gente tem alguns passos, né? E alguns passos ensaiados, certo? A gente primeiro precisa identificar quem está em necessidade. Quais são os sujeitos que estão vivendo em necessidade. Isso é um pouco difícil de fazer, mas a gente consegue galgar essas informações, né, através de comparações, por exemplo, de acesso a bens, de ganhos reais, né, de qualidade de moradia, de níveis educacionais e assim sucessivamente. Né, nós fazemos a nossa lista. Né? Depois a gente precisa ver a situação que as pessoas estão, ou seja, o contexto que elas vivem. As pessoas em necessidade moram em onde? Em cidades pequenas, em subúrbios, em favelas, em palafitas, onde elas vivem. Né? O que nós precisamos fazer? Depois a gente precisa decidir ou constatar o objeto da necessidade. Né? Ou seja, o que satisfaz aquela necessidade que aquela pessoa está tendo, ou aquelas pessoas estão tendo. Né? Depois a gente precisa de um processo assim, empregado para satisfazer essas necessidades. Ou seja, a gente precisa de uma série de tomadas de decisão que sejam eficientes. Então, vamos pegar a saúde, certo? E a pandemia e pensar nisso. Então, vamos lá. A gente começa identificando sujeitos em necessidade.
Então a gente precisa identificar quem são as pessoas que não têm acesso a sistemas de saúde, certo? Geralmente essas pessoas são consideradas vulneráveis, né? Principalmente se elas não têm acesso facilitado a sistemas de saúde. Então é fácil, entre aspas, galgar essa informação porque nós já temos registros, né? O Estado já fez levantamentos. E aqui a gente só está falando no caso do Brasil, é claro. Mas a gente poderia fazer isso em qualquer parte do mundo. Nos Estados Unidos é sabido que 40 milhões de pessoas não têm acesso à saúde. Por quê? Porque tudo é pago e as pessoas não têm dinheiro e simplesmente elas não vão ao médico. Simples assim. Né? Não tem nenhuma seguridade de saúde. No Brasil nós temos sistemas de saúde e nós podemos identificar quem são as pessoas menos atingidas. Na verdade, o Brasil tem uma coisa muito boa, que são agentes de saúde comunitários, e são milhares, centenas de milhares de profissionais que poderiam traquear, ou seja, buscar quem é que está em necessidade com uma objetividade e uma informação tão valiosa para o governo que a gente conseguiria fazer políticas como um cirurgião plástico faz uma cirurgia. Né? Mas o Brasil prefere dar marretada, né? Porque assim, em vez de ir como um cirurgião, não, nós damos uma marretada e torcemos para acertar. Né? É isso que a gente faz. Então a gente não consegue fazer isso muito bem. Por quê? Porque o Estado faz tudo ao contrário. E aí, desculpem os apoiadores dos governantes, podem ser prefeitos, governadores, o próprio presidente da República e seus ministros, mas parece que está todo mundo pensando ao contrário. Né? Parece que tem simplesmente uma solução pronta sem análise da situação. Né? Situações de pessoas em necessidade, elas são extremamente complexas. Né? Então, por exemplo, na pandemia. Bom, as pessoas necessitam de moradia adequada? Necessitam de moradia adequada. Quem tem moradia adequada? Bem, assim, depende do que você chama de moradia adequada. As pessoas da favela, elas vivem debaixo de um teto, certo? Elas vivem debaixo de um teto. Mas, caramba, elas moram em 10, em uma casa de 4 cômodos. Essa moradia adequada? Então você precisa traquear essas coisas, né? Então a gente precisa simplesmente pensar em como nós fazemos isso. Né? Levantamos essa informação para construir uma política pública. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, levantar a informação, porque a gente identifica quem está em necessidade. Em outros termos, a gente identifica grupos de risco, que não tem nada a ver com ser idoso ou ser criança, certo? Tem a ver com a situação que você vive, né? A situação de necessidade que você vive. Você pode ser um adulto em necessidade, né, de meia idade, ou um jovem adulto como você é. Então, quando a gente faz esse tipo de traqueamento de informação, essas informações elas são realmente valiosas na hora de a gente tomar uma atitude. Né? Porque aí a gente vai pensar, bom, o que satisfaz a necessidade, então, perante a pandemia? Bom, tem algumas coisas que precisam ser feitas para satisfazer. Aumentar o sistema público de saúde, ele já existe, olha que maravilha, metade do caminho andado. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Né? E a gente vê lá milhões de pessoas morrendo. Né? E milhões de pessoas doentes, e provavelmente milhões de pessoas com níveis de bem-estar assim, bem no chão, né? Bem diminutos. Então a gente precisa melhorar essa hiperestrutura e fazer essa estrutura chegar nas pessoas, certo? Porque algumas pessoas realmente não conseguem chegar à saúde. E não é porque elas não querem ir, é porque elas não sabem ir, certo? Como uma pessoa, por exemplo, que é de baixa renda, não saber que ela pode pedir para a prefeitura pagar a energia dela. Ou que ela pode tentar pedir para que a energia nunca seja cortada, porque isso é um bem essencial. Então, quando a gente pega a ideia de que há pessoas necessitadas onde elas estão e a gente constrói, então, os objetos da necessidade, então nós vamos lá e criamos mais leitos de hospitais, por exemplo, criamos novos hospitais, por exemplo, né? Nós colocamos a nossa mão de obra especializada para trabalhar, ela já existe no Brasil, mas o Brasil não faz isso, eu não sei por quê. Porque o governo federal não exige isso. Né? Assim, eu acho desumano, né? A gente ter tanta gente e não fazer isso. E então o processo empregado, para satisfazer as necessidades, ele vira uma marretada. Né? Novamente, ele não é cirúrgico, ele é uma marretada. Então, o que o governo fez? Governo federal, não estou falando dos estaduais, porque cada estadual, né? Aqui no Brasil, cada governador, uma sentença, né?
aquele ditado, né? Cada cabeça uma sentença, aqui no Brasil cada governador uma sentença. Né? E depois cada prefeito outra. Mas tudo bem. Professor, Tudo bem. Sim. daqui a pouco vai dar 1 hora de live, a gente tem que encerrar e começar outra. Tudo bem? Tudo bem. Já estou nos finalmente. Eu vou encerrar aqui. Não saiam daí que a gente já está voltando aí.